Oi, profs, tudo bem? Mais um vídeo do Ministério Infantil e aqui eu vou estar comentando hoje com vocês alguns recursos legais visuais para trabalhar com as crianças. Vamos pro vídeo? Vivendo e aprendendo agora. A vida é uma constante educação. E a história de hoje é com base em Efésios capítulo 4, versículo 32, que fala assim: sejam bondosos uns para com os outros. Servimos a Deus quando somos bondosos com as pessoas e animais e a natureza. Então, iniciei a história. Primeiro a gente faz uma oração, né, de início, pergunta para as crianças como é que foi a semana delas, ou como foi o dia, como está sendo o dia delas, dependendo do horário, qual é o dia que você vai estar ministrando, né, para as crianças. E aí você vai fazendo o início da aula, né, explicando também com relação à ofertinha, né, se tem uma caixinha específica para oferta, você mostra para elas também, explica por que a ofertinha. Eu quero fazer ainda um vídeo sobre isso também aqui no canal, para dar umas ideias legais para vocês. E aí você vai chamar a atenção das crianças para a história e vai começar a fazer perguntas para elas com relação à história e introduzindo a história. Aqui eu comecei colocando perguntas, porque como falava dos animais, da natureza, eu fui colocando perguntas. Você gosta de algum animal? Você gosta de animais? Qual animal que você mais gosta? E eles iam levantando a mão, iam respondendo, né? O que você gosta de fazer com os animais? Elas vão respondendo também. Será que dá comida, fazer carinho? Aí, iniciar a história. Jesus gostava muito de cuidar dos animais. Então, eu vou contar para vocês uma história muito legal sobre isso. Então, lá na cidade onde Jesus morava, a maioria das famílias tinha um animalzinho de estimação lá, um animalzinho que ajudava muito as famílias. Esse animalzinho, vou dar umas dicas. Alguns falam, cachorro, não. Algumas dicas sobre esse animal. Esse animal carregava peso, ele ajudava muitas famílias. E aí eu fui colocando umas dicas e tal. Ele é parecido, assim, um cavalo, mas ele não é um cavalo. E aí eles iam dando nome e tal, e aí no final eu falei, é o jumentinho. Algumas falaram que era mesmo. Mostrei a foto do animal, expliquei algumas características sobre ele. E aí já tem um recurso visual aqui que você já vai trabalhando, porque com criança é legal ter o recurso visual, né, gente? E aí contando a história, né, falando também do animal, que ele é forte e tudo mais, né? São bons para transportar e tudo mais. E aí falar que Jesus era muito bom com esse bichinho, né? A família dele usava ele para transportar de tudo. Aí no final do dia, o que ele fazia? Durante o dia ele também alimentava, dava comida. No final do dia, ele alimentava esse bichinho, dava água e levava ele até um lugarzinho que ele podia descansar. Um lugar que ele pudesse ficar tranquilo, que ele pudesse dormir. E assim eu fui entrando na história, né? Jesus, ele também era bondoso com os animais das pessoas, dos vizinhos dele e tudo. E se ele via alguém maltratando algum bichinho, ele falava com essas pessoas. Então Jesus, olha só, ele não ficava mexendo nas coisinhas dos animais, a não ser que se ele visse, assim, por exemplo, um passarinho, né, que tivesse caído do ninho, ou o ovinho fora do lugar, e ele lá colocava de volta, ele ajudava os animais, né, se via algum animal com necessidade, ele ajudava, né, se via alguém maltratando algum animal, ele também fazia. Ele admirava muito a natureza, ficava admirando o canto dos pássaros. Olha que maravilhoso, né? Quem gosta aqui de admirar o canto dos pássaros, de ver os bichinhos na natureza? E aí você vai fazendo perguntas sobre isso. E a gente pode ficar querendo prender os passarinhos e tal. E você vai instigando eles com esse assunto, né? E Jesus também era uma criança que, olha o que ele fazia, escutava muito as histórias da mamãe dele. Como é que era o nome da mamãe dele? E aí você vai, né? E do papai dele e tal. E vai fazendo pergunta e vai contando a história. E aqui é Jesus quando ele era criança. Olha que maravilhoso, né? Escutando a sua família. Jesus também orava muito pelas pessoas. Ele amava muito os animais, mas ele amava muito as pessoas. Jesus ama as pessoas, né? E ele fazendo bem assim para a natureza e para os animais, ele está fazendo bem para as pessoas também, a gente também. E aí você vai falando, né, que nós como pessoas conseguimos ser bondosos como Jesus
ajudando uns aos outros, sim, então a gente consegue demonstrar amor, né? Ó, Jesus gostava de ver todas as coisas bonitas que Deus criava, então ele admirava, né? Admirava muito, né? Toda a criação que Deus tinha feito no nosso mundo, as árvores, as nuvens, a chuva, o sol, tudo, né? As árvores brotando, tudo era maravilhoso. Jesus amava, né? E às vezes ele colhia algumas flores para dar para a mamãe dele. Ele não ficava arrancando toda hora um monte de flores, tirando lugar, não. Quando já estavam maiores, as flores já estavam boas para colher, ele ia lá e colhia algumas, levava para a mamãe dele, para ela trocar no vaso da casa deles, tudo, né? E sabe do que Jesus mais gostava? Jesus gostava muito das pessoas. E até hoje ele ama muito as pessoas. E ele ama muito você. E Jesus era assim, ele gostava de dividir as coisas que ele tinha, não ficava tudo só para ele. Ele dividia, se ele via alguém necessitado, algum animalzinho precisando de alimento, de ajuda, ele ia lá ajudar. Ele não deixava ninguém passando necessidade. As pessoas gostavam tanto dele que gostavam de escutar as histórias que ele contava, que ele aprendia com a família dele, com a mamãe dele, né? Então, ele prestava muita atenção. Então, as pessoas amavam ficar ao redor dele, né? Então, Jesus, ele era muito bondoso e cuidava da natureza. Não jogava lixo no chão, não. Não, cuidava dos amigos, ajudava. Quem tinha com dificuldade, ele não ficava lá ou fazendo coisa errada. Ele fez coisa errada, assim, assim. Não, ele ia lá ajudar. Ele ia lá falar com aquela pessoa, ajudar aquela pessoa. Então, aí você vai colocando, né, para as crianças essa história do seu jeito, contando com as imagens visuais, mostrando. Se você desejar, me conta aqui nos comentários se você acha legal que eu conte as histórias aqui também e que eu coloque os recursos que eu uso. Isso seria muito importante para mim, tá? Então, um dos recursos que eu usei foi um coração que eu já tinha em casa, de papel. Então, eu revesti aqui, porque eu vivo usando ele com vários outros temas. Então, eu coloquei esse papel mais durinho, em forma também igual à forma da caixa. Dentro da caixa tem uma surpresa, mas antes de a gente abrir essa caixa, essa surpresa, eu tenho umas perguntas para fazer para você. Vamos lá para as perguntas? As perguntas vão ser assim, se você tiver um quadro à parede, você coloca lá, ó, eu tenho aqui o rostinho de Jesus, tá? E dependendo das perguntas, vocês vão estar colocando como é que Jesus ficaria. Se ele ficaria triste, né? Ou se ele ficaria feliz. Aí, nesse momento, você pode estar escolhendo a criança ou fazendo um sorteio ali na hora, né? Eles vão tirando o nomezinho da caixinha, como você desejar. Vem você, Sofia. Isso, agora você vai responder uma coisa para mim. Mas vamos, esquenta bem a mão, esquenta bem, esquenta bem, esquenta bem. Bota a mão no coração. Respira. Agora vamos prestar atenção. Como é que Jesus fica? Será que ele fica feliz ou triste quando? Quando ajudamos alguém. Como é que ele fica? Cola aqui pra mim como é que ele fica. A Sofia vem, pega lá a boquinha e coloca lá Jesus. Como é que Jesus fica quando a gente ajuda alguém? Feliz. Então, você vai deixar grudadinho, ou vai ter um quadrinho aqui na frente, onde você vai estar mostrando para as crianças, e assim você vai chamando, né? E vai falando. Quando não dizemos a verdade sobre alguma coisa que aconteceu, a gente não falou a verdade. Responde para mim, Pedro, quando a gente não fala a verdade, como é que Jesus fica? Isso, você escolhe. Como é que Jesus fica? Isso mesmo, Jesus fica triste, né? Quando a gente não fala a verdade, né? Que triste. Deixa eu ver. Vem aqui você, isso. Quando obedecemos o papai ou a mamãe, como é que Jesus fica? Isso mesmo, Jesus fica muito feliz. Quando dizemos que vamos fazer uma coisa, mas depois a gente vai lá e faz outra coisa.
né? A gente vai lá e diz, ah, bom, mamãe, tá bom, eu vou ajudar, vou arrumar meu quarto. Mas aí não arrumou o quarto, não fez nada, não ajudou, foi lá e fez mais bagunça ainda. Como que Jesus fica? Você sabe me dizer? Com a carinha. Isso mesmo! Jesus fica triste, né? É muito triste isso, né? E essa é uma dinâmica muito divertida, as crianças amam e você pode fazer várias perguntas, várias questões para trabalhar. Como é que você acha que Jesus está, contente ou triste com as coisas que fazemos? Ok? Então agora nós vamos descobrir o que tem aqui dentro desse coração grandão. Como a gente viu na história, Jesus, ele tinha um sentimento muito maravilhoso pelos animais, pela natureza, pelas pessoas, né? Porque Jesus, ele ama muito mais do que os animais, do que a natureza, ele ama a gente, ama você, ama você. Jesus nos ama. Então, vamos descobrir o que tem aqui dentro desse coração. Aí você escolhe uma criança e ela pode estar vendada, com os olhos fechados, ser escolhida talvez pelo sorteio, né? E aí você faz ela abrir a caixinha, né? E retirar o que tem aqui dentro desse coração. É bem simples, é uma ideia só, você pode transformar essa ideia, certo? Então você vai dar ênfase que dentro do nosso coração tem que ser igual ao coração de Jesus, tem que ter muito amor. O que Jesus sentia pelos animais? Amor. O que Jesus sentia pela família dele? Amor. O que Jesus sente por nós, sente por você, por mim? Amor. E esse amor faz com que ele cuide da gente, com que ele cuide de tudo que a gente precisa, por isso que a gente deve confiar nele. Aí, outra ideia também que tem, e que eu já fiz isso também, que fica dentro da caixa, são post-its. E o que fazer com esses post-its? É bem legal. Então, num quadro, numa folha pronta que você já leva, ou faz um exemplo ali na hora para eles podem estar pegando cada um post-it ou a mais, depende da quantidade de criança que tiver, eles vão estar escrevendo nesse post-it um recadinho para a pessoa que eles amam muito, para uma pessoa que eles querem dizer que ama, que aquela pessoa é especial na vida deles, ou também assim, colocar que Jesus te ama. Isso aqui é uma das lembrancinhas que foi entregue também lá no Ministério para as crianças, ó, que está escrito, ó, Jesus te ama. Para as meninas foi entregue uma menina e para os meninos foi entregue um menino segurando o coração, tá? Deixa eu até mostrar aqui o menino, pode ver aqui o menino que foi entregue e a menina. Jesus te ama, muito legal, né? Olha só. E aí, eles vão poder estar entregando, indo até a pessoa que eles amam muito e colocando aquela mensagem, colando na roupinha deles, tá? Eles colam aqui, né? E depois eles colam na roupinha, no coração daquela pessoa, da mamãe, do papai, de quem levou eles na igreja, né? De quem eles amam muito. Eles podem fazer mais de um, colocar eu amo você, ou Jesus ama você e eu também, né? E fazer a pessoa ficar bem feliz com as mensagens que receber. Iluminar aquele dia, aquele fim de semana, né? Da pessoa, tá bom? Aquela pessoa especial. Então é isso, são ideias. E se você tiver mais ideias, pode compartilhar aqui com a gente também. E pode se inscrever, curtir aqui a nossa ideia, compartilhar. Se inscreve sim para ficar sabendo de mais novidades, mais vídeos aqui. Tá bom? Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.